som que vai ecoar em adoração a Deus nos céus vai passar pelo nosso corpo espiritual, pelo corpo glorificado que nós vamos receber. E o nosso corpo em glória vai ser como um instrumento, como o acorde de uma guitarra, como o som de uma bateria, como o soar de uns sacos. A adoração vai fluir dessa maneira, amados. Eu estava imaginando isso. As nossas vozes, a nossa adoração a Deus na glória, o nosso corpo vai vibrar como vibram os instrumentos. Não sei se você consegue imaginar isso, mas eu estava sentindo isso aqui na frente. Como se o meu corpo estivesse vibrando, como se fosse um instrumento. Estou com os braços formigando. Eu imagino que na glória o nosso corpo vai resistir, vai conseguir suportar aquilo que na matéria hoje é insuportável. Nós não conseguimos suportar mais do que isso. Mas imagina na glória o seu corpo vibrando em adoração a Deus, o seu corpo sendo um instrumento que vai vibrar em adoração ao Todo-Poderoso. Eu imagino que é mais ou menos isso, amados. E esse tempo está próximo. Esse tempo está próximo. Eu quero passar a palavra ao pastor Ricardo. As nossas vidas sejam transformadas e transformadas pelo poder e a presença do Senhor de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu só não gostaria que você reparasse, amém? Eu vou tirar os sapatos, é um propósito que nós fizemos lá em Limeira, de não subir no altar, no meio de mostrar a reverência pela presença de Deus, e de guardássemos os nossos pés quando nós estamos na presença de Deus e na casa de Deus, amém? Diga para quem está ao teu lado, Deus vai falar com você nessa noite. Amém, irmãos? Eu gostaria que você rapidamente abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. No Evangelho de João, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 12. Eu gostaria de chamar o André para fazer um solo aqui, por gentileza. Se você encontrou, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu quero trazer uma palavra bem simples, queridos, mas eu tenho certeza que vai falar o coração de cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra que vem de encontro a todos nós, porque eu acredito que todos nós somos chamados para servir a Deus. Amém? Amém. Você foi chamado para servir. Aleluia. Não acredito que Deus te comprou através do sangue de Jesus para que você simplesmente fizesse parte de uma igreja, de um povo. Mas eu acredito que quando Deus te chamou, Deus te comprou através do sangue de Jesus, foi para que você pudesse servi-lo de alguma maneira. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus me chamou para servi-lo. Diga: eu fui chamado para servir. Você foi chamado para servir. Eu creio que essa pessoa que está aí do seu lado também foi chamada para servir. Cada um de nós. Cada um de nós somos chamados para servir ao Senhor. Cada um dentro de uma função. Cada um dentro de um propósito. Cada um dentro de um chamado. Mas todos nós somos chamados por Deus para servi-lo de algum modo, de alguma maneira. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu entendi que era para que eu pudesse compartilhar ao teu coração nessa noite. Porém, nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos entender o motivo pelo qual Deus nos chamou. Você precisa entender o motivo pelo qual Deus te chamou. E eu creio que nessa noite você vai entender, Deus vai te dar o entendimento. E você vai sair daqui consciente daquilo que Deus tem para a tua vida.
e daquilo pelo qual Deus te chamou. Coloca a mão no seu coração e diga: nessa noite, Deus trará o entendimento à minha mente, ao meu coração. Por que é que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Amém? E eu quero usar o texto de João capítulo 2 para compartilhar essa verdade espiritual ao teu coração. E diz assim o texto: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, diga: a sua mãe disse aos serventes, diga aos servos, aos servidores, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, diga: disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, diga: e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes, diga: se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre a palavra. Pai Celestial, eu quero pedir a Ti nessa noite que o Senhor abra o entendimento de cada um dos Teus filhos. Eu creio que o Senhor vai usar a Tua palavra nessa noite para ministrar o coração de cada um deles. Eu quero nesta noite usar o poder e a autoridade que o Senhor me confiou para amarrar todo espírito de confusão, de engano, todo espírito que muitas vezes tenta roubar a semente do coração deste homem e dessa mulher, porque ele sabe que esta semente está sendo semeada com o propósito de gerar frutos na vida dos teus filhos. Eu quero declarar que nesse momento toda ação espiritual do inimigo para roubar a semente que está sendo semeada sobre esta terra boa, eu declaro que está por terra no nome de Jesus. Eu quero declarar mentes e corações completamente submissos ao governo, ao senhorio de Jesus Cristo. Eu quero declarar que nessa noite, Pai, a Tua palavra vem como verdade absoluta e penetra o mais profundo do coração e da mente deste homem e dessa mulher, e gera neles a condição do Senhor para servi-los em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quando nós oramos esse texto, queridos, a primeira coisa que nós temos um entendimento, a primeira coisa que nós podemos chegar à conclusão é de que nós somos chamados por Deus para resolver problemas. Diga para quem está do teu lado: você foi chamado por Deus para resolver problemas. Olha para mim. Nós precisamos ter um entendimento de que nós somos chamados por Deus para trazer a solução, para fazer parte da resposta, para fazer parte do milagre, para fazer parte da solução do problema, e não para ser o problema. Diga para quem está do teu lado: você não foi chamado para ser o problema, nem para fazer parte do problema. Você foi chamado para fazer parte da solução.
Amém? Porque para quem não sabe, o casamento era comemorado no período de 7 dias. E quando acabava o vinho, elemento esse que não poderia faltar em uma festa de celebração de um matrimônio, os noivos passavam por uma vergonha, por uma desonra enorme. E era motivo de zombaria pelos que estavam ali, pelos convidados que estavam ali. Todos vocês que já casaram, tiveram a oportunidade de se casarem, e eu creio que fizeram um planejamento para que tudo corresse da melhor forma possível. Sim ou não? Sim. Então, há uma expectativa no coração daqueles que estão se casando, de que as pessoas que estão sendo convidadas façam parte daquele momento de alegria, daquele momento festivo, daquele momento único da história das suas vidas. E o fato de acabar o vinho era um problema seríssimo, não era qualquer problema, era um grande problema para os noivos e para aqueles que estavam ali, que faziam parte daquela festa, daquela celebração. Diga, faltar vinho em uma festa como aquela era um problema sério. Ia trazer um desconforto enorme ao coração daqueles noivos e ao coração daqueles que estavam ali celebrando juntamente com eles aquela festa. Por isso que eu disse que eu e você, nós somos chamados por Deus para resolver problema. Por isso que eu disse que eu e você fomos chamados por Deus para resolver problema, para fazer parte da solução. Esses homens, segundo a história, segundo os historiadores, o quarto onde as mulheres ficavam hospedadas, ficavam do lado de onde era armazenado o vinho. Por certo, Maria deveria ter saído do seu quarto, da onde ela estava hospedada, e de repente, como que em um corredor ela estava passando, e ela viu aqueles servos, aquelas pessoas, falando entre si: acabou o vinho, o que nós faremos? Como nós devemos proceder diante de uma situação como esta? Nós ficamos responsáveis de servir, de distribuir o vinho. E quando nós demos por fé, o vinho tinha acabado. Nós temos um grande problema aqui. Qual é a posição dos noivos? O que nós iremos dizer para eles? Uma vez que nós éramos responsáveis de servi-los. E nós percebemos, queridos, que o coração de cada um deles deve ter se aborrecido, deve ter se entristecido diante daquela situação. Diga para quem está ao teu lado, mas fique em paz. Há solução. Há um jeito. Amém? Nós precisamos acreditar em um milagre. Nós precisamos acreditar que Ele é poderoso, que aquele que nos chamou é fiel para ir até o fim. Se você foi chamado por Deus, se você foi escolhido por Deus, fique em paz, a obra não vai ficar mal acabada. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai até o final. Não precisa se preocupar. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Mas você diz que Ele me chamou para quê? Para o ministério? Não necessariamente. Tem pessoas que foram chamadas para tocar, outras para cantar, outras para ministrar a palavra, outras para recepcionar, outras para contribuir financeiramente, outras para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. Mas todos nós fomos chamados para servir. Alguns foram chamados por Deus para ser um bom empreendedor, um bom funcionário. É assim mesmo, ó Deus. De modo que cada um de nós somos chamados para servir, cada um dentro da sua situação, dentro da sua realidade, mas todos nós somos chamados. E nós precisamos ter um entendimento de que se nós somos chamados por Deus, se nós fomos elegidos por Deus, Ele não nos deixará sozinho. Ele irá conosco até o fim.
E nós faremos parte da solução do problema. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e diga: eu serei parte fundamental da solução desse problema. Diga: Deus me chamou para resolver problema. Mas para que esses problemas sejam resolvidos, seja em casa, no trabalho, no ministério, na igreja, na situação que envolve a minha vida, que envolve a sua vida, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, submissão. Segundo, dependência. Diga: eu preciso ser submisso. Diga: eu preciso depender de Deus. É por isso que Maria disse àqueles servos, aqueles que a estavam servindo: fazei tudo quanto Ele vos disser. Diga: primeiro, eu preciso aprender a me submeter à palavra de Deus. Olha para mim, queridos, cada um de nós somos chamados para servir. E dentro dessa responsabilidade que Deus nos deu de servir, às vezes o marido, às vezes a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, às vezes servir aqui na igreja, no ministério, nós temos a responsabilidade de ser submissos à sua palavra. Nós precisamos nos submeter à sua palavra. É por isso que Maria disse: ei, fazei tudo quanto Ele vos disser. Ou seja, seja submisso às palavras de Jesus. Se submeta às palavras de Jesus. Aleluia. Se você é um servo, se você é uma serva, e se você quer ser honrado por Deus, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa se submeter à palavra dEle. Aleluia. Só há um meio, só há uma maneira de Deus te honrar. E qual é? De se submeter à sua palavra. Seja submisso à sua palavra. Ei, não faça nada além daquilo que a palavra te manda. Não vai além da palavra, faça exatamente aquilo que a palavra de Deus está pedindo para você fazer. Não queira ir além. Faz exatamente do jeitinho que Ele te disser. E isso fará você prosperar dentro daquilo que Deus te chamou. É Deus, aleluia. E você quer prosperar dentro daquilo que Deus te chamou para você fazer? Você quer prosperar dentro de um casamento? Você quer prosperar dentro de uma empresa? Você quer prosperar no ministério? Você quer prosperar diante dessa situação? Submeta a sua vida à palavra de Deus. Se sujeita à palavra de Deus. Segundo, nós precisamos depender dEle. Eu me recordo em uma ocasião em que um dos reis de Israel, chamado Josafá, foi cercado por um grande exército, e o coração daquele homem temeu, se aborreceu, se entristeceu diante daquele grande exército que estava por vir contra eles. E ele então foi diante de Deus e disse: Deus, os nossos inimigos são maiores do que nós, são mais numerosos do que nós, são mais poderosos do que nós, porém nas tuas mãos está o engrandecer e o dar força a todas as coisas. Diga: nas tuas mãos está o engrandecer e o dar força a todas as coisas. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você quer prosperar no serviço que Deus te deu? Você quer prosperar na tarefa que Deus te confiou? Dependa dEle. Dependa dEle em tudo. Aleluia. Não queira você se tornar independente. Algumas pessoas começam a crescer um pouquinho na graça e no conhecimento, e elas acham que elas já podem tomar a sua vida nas suas próprias mãos e dirigir e conduzir os seus próprios passos. Não importa o quanto você cresça em Deus, na graça e no conhecimento,
você deve ser sempre dependente do Senhor. Você deve depender dele para tudo. Se você quer prosperar na tarefa, no serviço que Deus te confiou, se você quer ser um bom servo, uma boa serva, dependa dele, porque sem ele você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai cumprir a tarefa que ele te deu. Você não vai conseguir servir com excelência. Você não vai conseguir corresponder à altura daquilo que ele te confiou. Por isso é necessário que você dependa dele. Depender dele quanto? Tudo. Não é um pouquinho, não é em uma área da sua vida. Em todas as áreas você precisa aprender a depender de Deus. O motivo dos fracassos daqueles que foram chamados para servir é a falta de submissão à palavra, é a falta do depender de Deus. Esse é o motivo porque muitos fracassam, muitos param no meio do caminho, muitos tropeçam e caem. Mas eu e você fomos chamados para servir. Nós iremos nos submeter ao Senhor, nós iremos nos submeter à sua palavra, nós iremos depender dele, porque nas mãos dele está o engrandecer e o dar força a todas as coisas. Se submeta à palavra, dependa dele, e ele fará você prosperar dentro do serviço, dentro da tarefa que ele te confiou. Aleluia. Se ele confiou a você ser um bom marido, um bom pai, dependa dele, se submeta à palavra que ele vai gerar em você a condição que você necessita. Se Deus te chamou apenas para ser uma boa esposa, uma boa mãe, dependa dele. Se submeta à palavra e ele te fará a melhor esposa, a melhor mãe. Se ele simplesmente chamou para ser um filho, uma filha, se submeta à palavra, dependa dele que você será o melhor filho, você trará muitas alegrias ao coração do seu pai, da sua mãe. Se simplesmente Deus te chamou para ser um empreendedor ou quem sabe um funcionário de uma empresa, se submeta à palavra, dependa dele que ele te fará prosperar lá dentro, que ele te fará crescer lá dentro, e você irá cumprir o seu chamado lá dentro, que Deus te confiou. Mas para isso nós precisamos nos submeter à palavra, nós precisamos depender dele. Diga submissão à palavra e dependência de Deus. É o que é necessário para a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos entender que muitas vezes eu e você que estamos servindo, nós nos depararemos com pessoas que não irão entender, que não terão entendimento, não terão a compreensão daquilo que Deus está fazendo. Porém, nós teremos o entendimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que o homem espiritual ele discerne bem todas as coisas e de nada é discernido. A palavra de Deus diz que quando aqueles homens levaram a água ao mestre Sala, e quando ele provou daquela água que havia miraculosamente se tornado em vinho, ele ficou espantado. Ele não entendia por que aquele vinho era de alta excelência, de tamanha graça que aquele vinho era. Ele não entendia por quê, porque geralmente se servia o bom vinho e depois o inferior. Porém a palavra de Deus diz no versículo 9: e logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os que serviam. Eu quero dizer para você, você que foi chamado para servir,
dentro dessa circunstância, dentro dessa realidade. Ainda que as pessoas à sua volta, ao seu redor, não entendam o agir de Deus, como é que Deus está fazendo, você vai entender. Aleluia. Você vai discernir. Porque Deus te fará um homem espiritual, uma mulher espiritual. Aleluia. E Ele te fará pela sua submissão à palavra, pela sua dependência dEle. Você vai entender a mente de Deus, você vai entender o coração de Deus, por causa da sua intimidade, por causa da sua comunhão com Ele. Como Deus disse a Abraão: porventura eu poderia fazer alguma coisa sem antes comunicar ao meu amigo Abraão? Não. Ele não irá fazer nada sem que você tenha conhecimento daquilo que Ele está fazendo. Por isso que servir é um privilégio para mim, é um privilégio para você. Por isso que servir para mim é um privilégio. Por isso que servir para você também é um privilégio. Glória a Deus. As pessoas vão ficar maravilhadas com aquilo que Deus está fazendo, embora não saiba como é que Ele fez. Porém você vai saber. Você terá o entendimento. Você terá a compreensão. Aleluia. Porque você fará parte da resposta, da solução, da bênção de Deus, do suprimento, do socorro, do livramento, da voz profética. Coloque a mão no seu coração, diga: eu vou entender, diga: eu vou compreender, eu vou ter o entendimento daquilo que o Pai está fazendo. Não me será oculto. Diga: mas eu terei o entendimento, eu terei a compreensão daquilo que o Pai está fazendo. Você entende isso? Queridos, e nós precisamos entender que fazer parte da solução do problema, que fazer parte da solução do problema, da adversidade, é um privilégio. Diga para quem está ao teu lado: você é privilegiado. Diga: você é privilegiado em servir. Você precisa ter entendimento disso. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque servir é um privilégio. Nós precisamos ter esse entendimento de que servir é um privilégio. Seja servir o marido, seja servir a esposa, os pais, os filhos, seja servir aqui na igreja, é um privilégio. É um privilégio para mim, é um privilégio para você. Nós precisamos ter a compreensão disso, porque muitas pessoas, por falta desta compreensão, por falta desse entendimento, estão deixando de servir e estão deixando de participar, de fazer parte do milagre, de fazer parte da solução, de fazer parte da resposta, de fazer parte da bênção de Deus. Não deixe de servir. Não pare de servir. Continua servindo. Continua servindo. Não deixe de servir, não. É um privilégio para você, é um privilégio para mim. Tem responsabilidades? Tem. Como tudo na vida, você não percebeu ainda que servir também tem responsabilidades. Mas não é só a responsabilidade do servir, mas também é a do fazer parte da bênção de Deus, do milagre. Você faz parte do milagre, você faz parte da bênção de Deus, você faz parte da resposta, da solução. Por isso, nessa noite eu quero te encorajar: não deixe de servir, não pare de servir. Continua. Glória a Deus. Glória a Deus. É difícil? É. Você vai passar por algumas pressões? Vai.
tenha dúvida. Mas vai ser na pressão que Deus vai potencializar aquilo que está dentro de você. Existe algo que Deus plantou dentro de você, que debaixo da pressão ele vai se manifestar do lado de fora, em forma de milagre, em forma de resposta, em forma de cura, de libertação, de salvação. Eles eram responsáveis pela distribuição do vinho, mas eles não pararam, eles não desistiram, eles se submeteram à palavra, dependeram de Deus, fizeram exatamente aquilo que Ele havia mandado. E o produto da obediência deles, da submissão à palavra, da dependência de Deus, foi o milagre. Foi ver a água transformando-se em vinho. Eu quero dizer para você que serve, para você que de repente foi chamado apenas para servir a Deus, para estar aqui em cada culto, servindo ao Senhor, que você verá milagres diante dos teus olhos. Você verá milagres diante dos teus olhos. Milagres vão acontecer debaixo dos teus olhos, pelo fato de você servi-lo, se submeter à sua palavra e depender dele. Eu quero nessa noite encorajar você, dependa dele. Se submeta à palavra, e você estará apto para servir ao Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer situação, aonde quer que Deus te coloque, você estará preparado para servi-lo. Não apenas para servi-lo, mas para servir o seu irmão, servir a sua irmã, servir os da sua casa. Você estará em pleno vigor, em plena capacitação, em plena habilidade, em pleno exercício da sua tarefa, se você se submeter à palavra e depender dele. Que nessa noite, querido, Deus restaure em você a alegria de servir. Servir custa? Acho que custa. Porque enquanto todo mundo está desfrutando, você está trabalhando. Diga: enquanto todo mundo está desfrutando, eu estou trabalhando. Diga: servir custa. Olha para mim. Mas não tem nada que possa pagar em ver um sorriso estampado na face de alguém. Não existe dinheiro na face da terra que pode pagar, querido, a cura, a libertação, o bem-estar de uma alma, de um coração que estava quebrado, partido e que foi reconstruído em Deus. Glória a Deus. Nada pode pagar, querido, o coração de uma esposa que estava quebrantado, que estava arrebentado, através de uma palavra doce, mansa e suave, ser reconstituído. Não existe dinheiro que possa pagar em ver uma pessoa entrando na casa de Deus sem esperança, acreditando que tudo acabou, e sair daqui cheia de sonhos, planos e alvos, acreditando que o céu é o seu limite. É prazeroso servir. Tem as suas implicações? Tem. Vai te custar alguma coisa? Vai te custar alguma coisa. Mas a graça de Deus virá sobre ti. O poder do Altíssimo te envolverá. E você verá grandes milagres diante dos seus olhos. Coloca a mão no seu coração, diga: eu verei grandes milagres diante dos meus olhos. Diga: eu verei o mover sobrenatural do Espírito Santo em mim e através de mim.
mais em ti. Enquanto você serve, Deus se move em você e através de você. Enquanto você serve, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo vem sobre a tua vida e Ele toca a sua vida e Ele se move através da sua vida e toca outras vidas. Por isso você não pode parar de servir. Por isso você não pode parar diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, das adversidades. Não pare, porque servir é um privilégio. Você terá grandes experiências com o mover do Espírito Santo. Você verá o Espírito Santo se movendo de maneira única, singular, na sua vida e através da sua vida. Teremos que muitas vezes conviver com medo, com a insegurança, com a preocupação, com a tristeza, com a frustração. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Por meio daquele que nos chamou para servir. Que Deus restaure em você nessa noite o desejo de servir. Glória a Deus. Seja servir o teu marido, seja servir a tua esposa, seja servir os teus filhos, seja servir os teus pais, seja servir aqui a igreja, o povo que aqui Deus tem trazido. Que Deus restaure em você a paixão pelo serviço. Que a mesma mentalidade que havia em Cristo seja implantada em você. Que você foi chamado para servir e não para ser servido. Deus te chamou para arrancar o sorriso de alguém, para fazer brotar o sorriso no rosto de alguém. Deus te chamou, na verdade, para levantar o que está caído, para encorajar o desencorajado, para trazer paz onde só havia confusão. Deus te chamou para servir. E que nesta noite você saia daqui com disposição de cumprir o teu chamado em Deus. Aleluia. Diga, eu tenho um chamado em Deus para cumprir. E Ele só depende de mim para ser real, para funcionar e para dar fruto. Olha para mim. Não peça para Deus fazer aquilo que cabe a você fazer. Não peça para Ele fazer aquilo que cabe a você ser feito. Ele já tem te dado a condição. Diga para quem está ao teu lado, Ele já tem te dado a condição para cumprir o teu chamado. Olha para mim, qual é a condição que Deus tem te dado? Qual é a condição que Deus tem me dado? Diga a palavra. Diga, a palavra é a condição de Deus para a minha vida, para o cumprimento do meu chamado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aleluia. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar temeroso. Não precisa duvidar. Deus já te deu a condição. E qual é a condição? A palavra é a condição. A palavra é a condição de Deus para você cumprir o seu chamado. A palavra é a condição de Deus para você prosperar dentro daquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te confiou. A palavra é o recurso, a palavra é a capacitação, a palavra é aquilo que te torna capaz. Ela gera em você a condição de Deus. Então não temas, não pare, não desista. Se levanta nessa noite, querido. Se levante nessa noite, querida, para servir. Eu nunca quis ser pastor. Eu estou fazendo isso por chamado divino. Eu nunca quis. Mas uma coisa eu sempre quis: servir a Deus. E eu acredito que pela disposição que havia no meu coração de servir a Deus, Deus encontrou na verdade uma oportunidade de colocar em mim o desejo de servir aos homens. E não apenas
apenas isso, a graça de servir. E é por isso que eu estou aqui. A tua paixão por servir a Deus pode te levar a servir aos homens. Ninguém que é chamado separado para o ministério é chamado e separado sem paixão por servir. Se você deseja servir na casa de Deus, se você deseja servir no ministério, você precisa ter paixão por servir. Paixão por fazer parte da solução, por fazer parte da resposta, por fazer parte da bênção de Deus. Eu creio que Deus está restaurando nessa noite o desejo de servir aqui. Amém. Aleluia, Jesus. Para você não será um desafio estar aqui no culto. Para você não será uma resistência, uma barreira. Para você não será, querido, motivo de lutas e guerras e confrontos para estar aqui. Para você será motivo de alegria. Amém. Motivo de prazer. Porque Deus vai restaurar em você a paixão pelo servir. Dentro daquilo que Ele te chamou. De repente você vai ser uma pessoa comum. Sim, vai ser uma pessoa comum. E Deus vai te usar para servi-lo lá na faculdade, lá na escola, lá no trabalho. É lá que Deus vai te usar. É lá que você vai estar servindo ao Senhor. Vai ser dentro dessa realidade. Mas que nessa noite, cada um de nós possamos entender que o privilégio de servir é maior do que a responsabilidade. É maior. A responsabilidade é grande. Mas o prazer de servir é bem maior. A alegria de servir é bem maior. A graça de servir é bem maior. É por isso que o Senhor Jesus disse que melhor é dar do que receber. Porém, todo aquele que dá, recebe. Aleluia. Será que é por isso que você de repente não recebeu ainda aquilo que você gostaria? Será que não é por isso que de repente você não recebeu ainda aquilo que você estava buscando? Será que não está faltando apenas o seu posicionamento em dar, em servir, para que seja liberado no mundo espiritual aquilo que você tem colocado diante de Deus? Ontem nós fizemos um trabalho, um evento para as crianças. Fechamos a rua, contratamos uma empresa para servir as crianças do bairro, da igreja. Foi bastante difícil porque estava chovendo, nós estávamos em uma rua. Logicamente que havia o prédio da igreja, mas imagina colocar uma cama elástica para as crianças pular aqui dentro. Fica difícil. E tivemos gastos. Mas hoje, enquanto nós estávamos lá terminando de organizar a igreja para receber as pessoas amanhã cedo no culto, Deus enviou uma pessoa para levar um recurso financeiro que nem congrega no ministério, que nem faz parte da membresia da igreja. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós damos, nós recebemos. Aleluia. Que maior está a grandeza do dar do que receber. Eu quero encorajar você nessa noite a dar alguma coisa. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra. Eu quero te encorajar nessa noite a servir a pessoa que está aí do seu lado. Aquela pessoa dentro da sua casa que às vezes você sente dificuldade de servir. Ou quem sabe lá dentro daquela empresa, naquela escola, naquela faculdade. Eu quero te encorajar, não pare, não desista. Porque você faz parte da resposta, da solução desse problema.
Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito permaneçam. Amém. Glória a Deus.